Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a professora veio aqui para mais uma videoaula, né, sobre frações. Então, olha só, enquanto a professora vai organizando os materiais, eu vou contar uma historinha para vocês de como, onde, né, começou as frações. Como é que surgiu as frações? Então, olha só, as frações, elas surgiram há mais ou menos cerca assim de 3.000 anos lá no Egito Antigo, certo? Os agricultores de lá, os egípcios, eles tinham suas terras bem próximas a um rio chamado Rio Nilo. E em determinadas épocas do ano, as águas desse rio, elas subiam tanto que elas vinham até a margem dos rios, né? Cobrindo todas as terras desses povos egípcios. E aí, o que acontecia? Essa água que elevava o nível acima das margens, ela destruía todas as cercas que marcavam os seus terrenos. E com isso, o que acontecia? Cada vez que essa água subia, eles tinham que novamente fazer as cercas, né? E para limitar esses terrenos, eles usavam uma unidade de medida que era as cordas. Mas eles viram que essas cordas, elas não... essas cordas, a medida delas nem sempre era correta. Aí eles viram que o quê? Para cada pedaço, eles usavam 6 pedaços de corda e mais meio pedaço de corda. Ou seja, 6 pedaços e meio. Aí o que aconteceu? Isso fez com que eles percebessem que eles teriam que utilizar um novo número de medida, que se chamava fração. Aí ficou mais fácil quando os hindus criaram esse sistema de numeração decimal, que é utilizado até hoje, né? Que é a fração, que é o quê? É possível realizar vários problemas matemáticos a partir dele. Então, foi assim uma breve história de como surgiu a fração. Agora, eu quero mostrar para vocês. Aqui eu tenho 3 figuras geométricas. Um círculo, um triângulo e um retângulo, ok? Então, olha só. Se eu tirar uma parte desse meu círculo, eu vou ter utilizado a metade. Fiquei com metade do meu círculo. Ou seja, o meu inteiro foi dividido em 2 partes, né? Eu retirei uma parte, então eu fiquei com um meio, certo? Lembra que a prof falou que quando a gente entrou na divisão, que a prof disse que esse traço, ele também nos diz que é uma divisão, esse traço aqui, que é na fração que a gente utiliza ele? Então, ele está dizendo que eu estou dividindo o meu inteiro. Quando eu falo em fração, pessoal, eu falo em fração partes iguais, estão vendo? Eu sempre vou dividir o meu inteiro em partes iguais, certo? Então, isso se chama fração, fracionar em partes iguais, certo? Então, aqui, esse traço, ele significa que eu dividi o meu inteiro, que foram 2 partes, e que eu retirei uma parte. E assim, eu escrevo em fração, 1/2. Muito bem. Aqui eu tenho um triângulo. Novamente, ó, eu dividi em 2 partes iguais. Vou tirar uma parte, sobrou uma parte de 2. Novamente, eu vou ter 1/2. Muito bem. Agora aqui, ó, esse retângulo, vamos pensar numa barra de chocolate, certo? Então, eu vou tirar um pedaço dessa minha barra de chocolate. Eu tinha 6 pedaços. Tirei um pedaço, fiquei com 5 pedaços.
De quanto? De 6. Então, eu vou ter 5 cestos ainda de chocolate para mim comer. Aí, eu vou comer mais um pedaço. Sobraram 4 partes das 6. Então, quer dizer que eu ainda tenho 4 cestos de chocolate para eu comer. Agora, eu vou tirar mais um pedaço. Sobraram 3 pedaços. Então, eu vou dizer que eu tenho ainda para comer 3 cestos. 3 pedaços dos 6 que eu tinha. Mas eu vou comer mais um pedaço. E aí, vai me sobrar apenas 2 cestos da minha barra de chocolate. 1, 2, 4, eu já comi. Mas eu vou comer mais um pedaço. Então, quer dizer que vai me sobrar apenas 1 cesto do meu chocolate. Só apenas um pedaço dos 6 que tinham. Mas eu vou comer o outro também. Então, quer dizer que eu comi todo o meu inteiro, ou seja, eu comi as 6 partes do meu inteiro. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Por exemplo, numa fração, em partes iguais, lógico, não necessariamente que eu tenha que estar tirando as partes em seguida, assim. Não. Eu posso ter uma barra de chocolate, dessa forma aqui, e eu quero comer esse pedaço aqui do meio, ó. Aí depois eu vou comer mais um pedaço, mas aí eu não quero mais aqui. Eu vou pegar esse outro pedaço. Ó. Então, eu tirei um pedaço daqui, sobraram 5 pedaços de 6. 5 cestos novamente, igual. Só tô mostrando de outra forma, tá? Mas agora eu vou comer mais um pedaço, eu vou tirar daqui. Ficaram 4 pedaços. E ainda eu tenho 4 pedaços de 6 para comer. 4 cestos. Ah, mas agora eu quero comer mais um. Veja bem, tá vendo que eu tirei pelos cantos? Pode? Pode. Os pedaços são iguais. Então, quer dizer que eu ainda tenho 3 cestos. Ou se não, eu posso organizar de outra maneira também a minha fração. E ir comendo de outra maneira. Como que eu vou comer? Vou começar por aqui. 5 pedaços de 6, 5 cestos. 1, 2, 3, 4 pedaços de 6, 4 cestos. E agora eu vou comer aqui 3 pedaços de 6. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó? Eu tirando esses 3 pedaços, eu tô tirando exatamente a metade da minha barra de chocolate. E se eu organizar dessa maneira, ó, eu ainda tô tirando a metade da minha barra de chocolate. Certo? Muito bem. Vamos para a nossa próxima etapa. Eu também posso comer pizza. Olha que delícia. Vamos lá. Então, aqui, na primeira situação, eu tenho uma pizza dividida em 3 pedaços. Então, eu tenho 3 pedaços que a minha pizza foi dividida. Eu vou comer um. Então, quer dizer que de 3 pedaços eu comi 1/3. Vou comer mais um. Então, quer dizer que eu comi um pedaço de 1/3, mais um pedaço de 1/3. Eu comi 2 terços. Terços, por quê? 3 partes que foram divididas no meu inteiro. Aqui, a minha pizza foi dividida em 4 pedaços, estão vendo? Então, meu inteiro foi dividido em 4 pedaços. Eu vou comer um pedaço. Então, quer dizer que eu comi 1/4 da minha pizza. Um pedaço de 4 partes. 1/4.
Agora eu vou comer... Ah, mas eu vou comer o lado de cá, ó. Tá vendo? Para vocês verem que eu posso tirar de qualquer lado. Porque os pedaços são iguais. Agora eu comi mais um quarto. Então, sobraram 2 quartos da minha pizza que eu ainda posso comer. E eu comi também 2 quartos. Sobraram 2 quartos e eu retirei 2 quartos. Agora, a minha pizza está dividida em 5 pedaços, certo? Vou tirar um pedaço, 5 pedaços, comi um quinto. Vou tirar mais um pedaço, comi um quinto, mais um quinto, 2 quintos da minha pizza. Sobraram quantos? 3 pedaços, que vai me dar o quê? 3 quintos, que ainda sobraram para mim comer. Vou comer mais um pedaço. Sobraram 2 pedaços. Então, sobraram 2 pedaços de 5 partes. Sobraram 2 quintos. E eu comi 2, 3 pedaços, que vai me dar 3 quintos. Agora, mais uma pizza aqui, olha. Essa tá dividida em 6 pedaços. Eu vou comer logo 3 pedaços. Então, eu comi 3 pedaços de 6, então cada pedaço tem 1/6. Então, eu comi 3 pedaços, eu comi 3 cestos da pizza e me sobraram 3 cestos da pizza. Exatamente também eu posso falar que sobrou a metade dessa pizza. Porque esses 3 pedaços aqui dá exatamente a metade da minha pizza. Então, aqui sobraram 3 cestos ainda de pizza para mim comer. Muito bem. Agora, nós também podemos falar de tempo. O tempo, que é o relógio, né? Que nós marcamos as horas, os minutos, os segundos. O tempo, ele também pode ser dividido em fração. Olhem só. Se eu dividir o meu relógio aqui, ó, nesse traço, ao meio, se 1 hora tem 60 minutos, a metade do meu relógio vai ter quanto? 30 minutos. Então, se eu dividir em 2 partes do meu relógio, 2 partes, uma parte eu utilizei para fazer uma caminhada. Então, eu vou dizer que eu usei 1/2 de 1 hora para fazer uma caminhada. Outra situação. Eu também posso dividir agora, ó, em 4 partes iguais o meu relógio. Então, se 1 hora tem 60 minutos, cada parte dessa, eu vou dividir 60 por 4, vai me dar quantos minutos cada parte? Cada parte desse meu relógio vai ter 15 minutos. Então, agora, a situação é diferente. 15 minutos, né? Eu vou utilizar dessas 4 partes do meu relógio, eu vou utilizar uma parte, que equivale a 15 minutos. Então, eu vou dizer para vocês que eu usei 15 minutos da minha 1 hora para almoçar. Então, eu usei uma parte de 4 da minha hora para almoçar. Então, eu usei 1/4 da minha hora. Ok? Agora aqui, ó, se eu usar 2 partes das 4, eu vou usar 15 minutos para mim almoçar e mais 15 minutos para mim descansar. Então, quer dizer que eu usei uma parte, 2 partes das 4 partes da minha 1 hora. Eu usei 2/4 da hora para fazer essas minhas ações. Ou seja, eu também posso dizer que eu usei a metade, né? Porque se 2 partes é exatamente a metade do meu relógio, eu também posso dizer que 2 partes é igual a meia hora. Agora eu vou usar 15 minutos para almoçar, 15 para descansar e 15 para... Ah, vou jogar um joguinho. Então, eu usei uma parte, 2 partes,
3 partes do meu relógio. Então, eu vou dizer que eu usei 3/4 da minha 1 hora do meu tempo, dessa minha 1 hora. Ok, pessoal? Então, o tempo, ele também pode... Opa! O tempo, ele também pode ser fracionado, tá? Também posso fracionar o meu tempo, desde que meu inteiro sempre tenha as partes iguais. Eu também posso utilizar as unidades de medida como fração, para dividir em fração, tá? Então, as nossas unidades de medida que a gente estudou foi o metro, centímetro, milímetro. Então, aqui eu tenho a abreviatura do metro, do centímetro e do milímetro, ok? Aqui a professora desenhou uma fita, tá vendo? Então, essa fita aqui, vamos dizer que ela tenha 1 metro. 1 metro é igual a 100 centímetros. Eu dividi o meu metro, tá vendo? Em 4 pedaços. Ó. Então, se 1 metro tem 100 centímetros, cada 25 centímetros, se eu juntar, eu vou formar 1 metro. Então, quer dizer que 25 centímetros, eu utilizei 25 centímetros para fazer um guardanapo, né? Desse meu 1 metro. Então, os 25 centímetros eu utilizei 1/4 do metro para fazer um guardanapo. Ou para fazer uma toalhinha, que seja, né? Agora, outra situação. Se eu dividir... Deixa eu pegar minha caneta preta. Ó, eu vou dividir exatamente no meio esse meu 1 metro, esses meus 100 centímetros. E eu vou utilizar mais uma parte. Então, eu vou utilizar essa parte todinha, aqui em verde, para fazer uma toalha. Então, olha só, o meu metro agora, ele está dividido em 2 partes apenas, né? Esqueçam essa aqui que a prof já tinha separado lá. Então, o meu metro foi dividido em 2 partes. Uma parte e 2 partes. Se 1 metro tem 100 centímetros, a metade, que é o meio metro, a metade tem 50 centímetros. Então, se eu utilizei esse pedaço, que é a metade, que é os 50 centímetros do meu metro para fazer uma toalha, em fração eu vou dizer que eu usei 1/2 do meu metro para fazer a minha toalha. Então, assim eu vou representar em fração. 1/2. Por que meio? Porque eu dividi o meu inteiro, que é o metro, em 2 partes. Aqui nos 25 centímetros, por que 4? Porque eu tinha dividido antes em 4 partes, né? Então, cada parte, 25 centímetros. Eu utilizei uma parte para fazer o guardanapo. Então, eu utilizei 1/4 do meu metro para fazer o guardanapo. E aqui, meio metro, a metade, que é 50 centímetros, eu utilizei 1/2 para fazer a minha toalha. Meio por quê? Porque eu dividi o meu inteiro, que é 1 metro, em 2 partes. Ó, aqui a professora tem uma fita, tá? Essa fita, a prof, ela mediu, ela tem 100 centímetros. Ó. Então, olha só. Eu tenho 100 centímetros aqui nessa fita. Se eu dobrar ao meio, né? Ó, eu vou ter 2 pedaços de fita, ó. 2 pedaços de fita. Deixa eu cortar aqui para vocês verem. Só deixa eu fechar a tesoura. Ó, então, esse meu 1 metro de fita, ó, eu dividi em 2 partes. Então, cada parte da minha fita tem 50 centímetros, 50 centímetros. Então, desse meu 1 metro, que tem 2 partes de 50 centímetros, eu vou usar uma parte para fazer, como eu estava falando lá, a toalha. E vai me sobrar uma parte
das duas. Então, quer dizer que eu tinha duas partes de 50 centímetros, utilizei uma parte para fazer a toalha e me sobraram uma parte de 50 centímetros. Agora, eu vou pegar esse mesmo 1 metro e vou dividir lá, como a prof tinha feito antes, em 4 partes. Certo? Ó. Agora eu dividi em 4 partes. Então, quer dizer o quê? Que o meu metro, que era 100 centímetros, agora está dividido em 4 partes. E eu vou utilizar uma parte para fazer o guardanapo. Me sobraram 3. Então, 4 partes eram inteiro, sobraram 3. Eu utilizei uma parte das 4. Então, eu utilizei 1/4 da fita de 1 metro. E se eu quero saber quanto sobrou, eu vou dizer que me sobrou quanto? 3/4 de metro de fita. E eu utilizei 1/4 de metro de fita. A mesma situação lá, né? A metade, sobrou outra metade. Ou utilizei a metade e fiquei ainda com mais uma outra metade, que é o caso lá da metade. Então, esses 4 pedaços de fita formam 1 metro. Então, cada pedaço de fita, como a gente falou lá antes, tem 25 centímetros. 25 mais 25, 50. Mais 50, 75. Mais 25, 100 centímetros. Então, aqui tenho 1 metro dividido em 4 pedaços. Também, eu posso falar de medidas de capacidade, que é o quê? O litro, né? O mililitro, o quilograma e o grama. O litro, representado pelo L, o mililitro, ml, quilograma pelo K e grama pelo G minúsculo e a quilograma pelo Q maiúsculo. Muito bem, vamos lá uma situação. Eu vou desenhar aqui, ó. O prof tem uma jarra. Uma jarra. Nessa jarra, eu tenho 1 litro de suco. Eu vou dividir esse 1 litro de suco em 2 copos. Ó. Em 2 copos. Muito bem, se 1 litro é igual a 1000 ml, quanto que vai caber em cada copo desse? Se aqui tem 1 litro, 1000 ml, então, cada copo vai ter 500 ml, isso mesmo. Ou também, eu posso dizer, eu posso pegar essa jarra e dividir ela em 4 partes, certo? E vamos dizer que, primeiro vamos calcular quanto que tem em cada parte. Bem, se eu tenho 1000 ml em 1 litro, quanto que eu tenho em 4 partes? Vamos lá, 1000 ml dividido por 4. Isso mesmo, 250 ml em cada parte dessa. Tá, professora, mas onde é que está a fração? A fração vai estar aqui, ó. Agora, primeiro eu dividi a minha jarra de suco em 2 copos de 500 ml. Ok. Agora, eu dividi em 4 partes de 250 ml cada um. Então, eu vou tomar uma parte dessa minha jarra. Então, eu tinha 4 partes. Tomei uma, me sobrou quantas partes? 3 partes. Ou se não, se eu quiser saber
Quantas partes eu tomei? Eu tomei uma parte de 4. Aqui me sobraram, né? Me sobraram 3 quartos. 3 partes de 1 litro. Aqui, eu tomei uma parte de 4. Ok? Então, 1 litro, 1000 ml. Se eu dividir esse 1 litro em 2 copos, eu vou ter 2 copos de 500 ml. Aí, eu vou tomar 1 copo. Vai me sobrar 1 copo. Então, se meu 1 litro foi dividido em 2 partes, meu inteiro foi dividido em 2 partes, eu tomei 1 e me sobrou 1. Ou me sobrou 1, ou eu tomei 1 e também sobrou 1, né? Fica a mesma coisa. Ok. Então, agora, olha só. Quilograma e grama. Eu vou fazer, ó, eu tenho aqui uma lata que ela tem 1 quilo de farinha. 1 quilo de farinha de trigo, essa minha lata. E eu vou fazer 2 bolos com toda essa farinha, com todo esse quilo de farinha. Então, eu vou dividir em 2 tigelas. Se 1 quilo tem, 1 quilo é igual a 1000 gramas. Se eu pegar 1 quilo e dividir exatamente em 2 partes iguais, quanto que eu vou ter? Muito bem, 500 gramas em cada tigela, né? Então, aqui eu tenho 2 partes do meu 1 quilo, certo? Então, eu também posso dividir minha lata no meio e vou dizer que eu utilizei a metade da lata. Se eu utilizei a metade da lata, a gente já sabe que a metade é 500. Então, o meu inteiro foi dividido em 2 partes, que é o meu quilo. Eu utilizei a metade e sobrou a outra metade. Então, sobrou uma parte ainda de 2 que eu tinha, né? Então, primeiro eu dividi o quilo em 2 potes de 500 gramas cada um, que dá 1 quilo, 1000 gramas. E agora eu dividi essa minha lata de farinha em 2 partes. Cada parte tem 500 gramas e eu utilizei uma parte, então quer dizer que eu utilizei 1/2 de quilo de farinha de trigo, né? Muito bem. Então, galera, voltando à nossa apostila, ó, lá na página inicial, na página 47. Vamos conhecer as frações. Então, o Eliseu foi comprar uma madeira para substituir algumas prateleiras do seu guarda-roupa. Ele diz assim, ó, que ele precisa de 3 pedaços de meio metro desta tábua. Por favor, ele pediu para o moço cortar. Muito bem. Nós já sabemos que 1 metro tem 100 centímetros. Quanto que tem meio metro? 50 centímetros. Muito bem, então ele precisa de 3 pedaços. Então, ele vai precisar de 3 pedaços de 50 centímetros. 50 mais 50 mais 50, 1,5 metro de pedaços de tábua para arrumar as prateleiras dele. Aqui a Edith está fazendo pão para vender. Para 2 pães pequenos, eu uso meio quilo de farinha. Olha só, 2 pães. Deixa eu levantar a câmera, né?
Então, 2 pães, ela utiliza meio quilo. 1 quilo tem 1000 gramas, meio quilo, 500 gramas. Dos 500 gramas, ela faz 2 pães. Tudo bem. O Horácio já trabalha em uma fábrica de suco. E ele faz suco de uva. Aí ele fala assim, ó, alguém pode trazer mais garrafas de meio litro, por favor? Muito bem. Se 1 litro, eu tenho 1000 ml, quanto que eu vou ter em meio litro? 500 ml, como a prof mostrou ainda agora. Aqui outra situação, a Heloísa, ela é secretária em uma clínica médica, e ela fala assim, se a senhora chegar aqui em meia hora, a doutora poderá atendê-la. Lembra que a professora dividiu o relógio ao meio? Então, se eu tenho 1 hora e 60 minutos, a metade vai me dar 30 minutos. Então, em fração, 1/2 da minha hora. Aí aqui temos as questões para responder, de acordo com aquelas questões lá em cima. Aqui complete a frase, 50 centímetros é a metade de... 500 gramas é a metade de... 500 ml é a metade de... 30 minutos é a metade de... Já vimos tudo isso, né? Já na página 48, aí começa a representação por fração, né? Podemos representar a metade usando uma fração 1/2, que lemos meia ou metade. Escrevemos assim, ó. Aqui estão todas as situações lá descritas lá do início, né? Então, o Eliseu quer tábuas de meio metro, porque o meu inteiro é 1 metro, que tem 100 centímetros, a metade é 1/2. E a Edith faz 2 pães pequenos com meio quilo de farinha. Então, ela faz 2 pães com a metade. Então, ela utiliza 250 gramas para cada pão. 1/2. E o Horácio está pedindo as garrafas, né? Então, ele quer garrafas de meio litro. Então, se 1 litro cabem 1000 ml, meio litro cabe 500 ml. Então, 1/2 é a metade de 1 litro, que é 500 ml. E a Heloísa disse a paciente para chegar em 1h30, não é 1h30 da tarde, não. 1/2 de hora. Lembra do relógio? A metade, deixa eu ver onde é que está meu reloginho. Ó, a metade. O meu inteiro dividido em 2 partes, se eu usar a metade, é meia hora, 30 minutos. Então, eu estou dizendo que eu estou utilizando 1/2 de 1 hora. Então, essa forma de representar quantidades é chamada de forma fracionária, ou simplesmente fração, como a prof está falando até agora, né? No início deste volume, representamos a Terra repartida em 4 partes iguais para mostrar que nosso planeta tem muito mais água do que terra. Então, lá no início da nossa apostila, trouxe, né, que o nosso planeta, ele tem 3/4 do planeta é constituído de água e apenas uma parte é constituída de terra. Dissemos que 1/4 do planeta é de terra e podemos escrever assim, 1/4 do planeta é de terra, né? E se eu for escrever os outros 3/4 que é de água, então eu vou dizer que 3/4 do planeta é formado por água. Aqui nesse post-it fala que a fração 1/2 quer dizer que repartimos algo em 2 partes. Isso aí a prof já falou, né? Deixa eu pegar aqui aquela situação do meu círculo, né? Ó, o meu círculo, o meu inteiro foi dividido em 2 partes. Então, quando eu digo 2 partes iguais, estamos considerando apenas uma parte, 1/2, a metade. 2 partes que eu tinha, eu utilizei, então eu estou dizendo que é a metade. E eu escrevo em fração 1/2.
Escrevemos o 1 acima do traço da fração e o 2 abaixo. Por que o 1 acima? Porque o 1 que está em cima está dizendo quantas partes eu tomei do meu inteiro. E o número de baixo, o 2, está dizendo quantas partes do meu inteiro foi dividido. Ele foi dividido em 2 partes e uma eu tomei. Ou uma eu tomei, ou uma sobrou. Também posso falar assim. E a fração 1/4 é usada quando repartimos algo em 4 partes iguais, né? Então, consideramos apenas uma delas. Então, eu utilizei uma parte de 4 que eu tinha. Por exemplo, uma torta dividida em 4 partes, eu comi uma parte, então posso dizer que eu comi 1/4 da minha torta, ok? Aqui no lápis na mão tem a fita métrica, né? Que vocês vão fazer de acordo com a prof explicou para vocês ali já sobre o metro, como é que divide, né? Um metro tem 100 centímetros, se eu dividir a metade eu vou ter 50 centímetros. E aqui na página 49 já vem o quilograma também em fração, como eu estava explicando para vocês, né? Então, uma leiteria fabrica manteiga em embalagens de 3 tamanhos diferentes. Então, tá aqui, ó, os 3 tipos de embalagem. Tem embalagem de 1 quilo, 1/2 de quilo, lembra? Meu quilo dividido ao meio, então quer dizer que o meu inteiro foi dividido em 2 partes, então eu tenho 1/2 de quilo, a metade de 1 quilo. 1 quilo, 1000 gramas, a metade, 500 gramas. Então, 1/2 de quilograma é igual a 500 gramas. E aqui, 1/4. Então, estou dizendo que o meu 1 quilo foi dividido... Deixa a prof dividir aqui. Ó. O meu quilo foi dividido em 4 partes. Certo? Ó, 4 partes. Se 1 quilo tem 1000 gramas, como eu fiz lá, lá no início, cada pedaço desse de manteiga vai ter quanto? Isso, 250 gramas. Então, eu tenho 4 partes. Então, tá aqui, 4 partes. Uma parte de 4 em quilograma significa que eu tenho 1/4 de quilo de manteiga, que é igual a 250 gramas. Aqui, observe as embalagens e copie a etiqueta correta em cada uma. Então, vocês vão olhar aqui e vão colocar a etiqueta correta, escrevendo, né? Quanto equivale esse menor e esse outro aqui, tá? Aqui na número 3, deixa eu baixar. Ó, aqui a situação já começa em litro, como eu estava falando lá, ó. Aqui ela está fazendo litro de limonada e repartiu igualmente em 2 jarras. Hoje ela fez 1 litro de refresco de maracujá e repartiu igualmente em 250 ml cada um. Complete corretamente essas frases usando as frações. Cada uma das jarras, se ela dividiu 1 litro em 2 jarras iguais, ela dividiu em, isso mesmo, 500. Cada uma das jarras tem meio litro, né? Meio litro de limonada. A capacidade de cada copo é igual a quantos ml de litro? Né? Ó, a professora fez lá na frente também. Aqui vocês vão ler o rótulo, que está aqui do lado. E vão escrever, marcando o verdadeiro nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas, e reescreva as falsas, tornando-as verdadeiras. Então, as que são falsas aqui, vocês vão tornar elas, vocês vão reescrever elas, pode estar escrevendo aqui embaixo. Por exemplo, se a primeira for falsa, por exemplo, ó, vamos ler aqui, ó. A garrafa contém 1 litro de suco de manga. Vamos ver aqui. Quanto que tem essa garrafa aqui? Olha só. Não tem 1 litro, né? Ela tem 500 ml. Então, quer dizer que essa primeira aqui já é falsa, né? Porque essa garrafa não contém 1 litro, e sim 500 mililitros. Então, vocês vão escrever.
a primeira questão falsa aqui e vão escrever ela corretamente. Pode até escrever aqui do lado, ó. Vou escrever aqui, ó. A garrafa contém 500 ml. Muito bem. E aí, na nossa próxima página, que é a 50, que ainda eu falo de fração, também vocês vão pensar em dinheiro agora. E escrever duas frases usando o dinheiro em fração 1/2 e duas frases usando a fração 1/4, tá? Pense em moedas, em cédulas. Vamos ver quem vai acertar. E aqui escreva abaixo a fração de cada retângulo que está pintado. Então, vocês vão ver 1, 2, 3, 4. 4 partes de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 4/8. Ou 1/2. Por quê? Eu posso também estar dizendo que é a metade disso aqui. Certo? Letra D. Você escreveu a mesma fração do retângulo em todos os itens, certo? Aí vocês vão analisar, tá? Vamos ver o que vocês vão fazer. Agora, tente representar essa fração na figura à esquerda, depois descubra se alguém na turma fez diferente de você e copie a figura à direita. Aqui, ó, em vez de vocês olhar do amigo, vocês vão representar duas figuras, tá? Como essas aqui, mas de maneiras diferentes, ok? E a 7, pinte 1/4 de cada uma das figuras. 1/4, tá, pessoal? Aqui, ó, a minha não tá fechado o círculo aqui, tá? Não sei por quê. Deixa eu fechar aqui para vocês verem que aqui ele tá fechado sim, só não veio pintado. Então, pinte 1/4 de cada uma dessas frações. E a última questão da página 50 diz assim, que a Flávia comprou uma barra de chocolate e vai comer 1/4 dela em cada dia. Quantos dias ela vai levar para comer a barra toda? Ó, 1/4. Então, tá dizendo que a barra dela tá dividida em 4 pedaços. E a página 51, vocês vão ler os quadrinhos e também vão escrever e responder aqui somente a afirmativa correta. Na 10, vocês deverão ler, né? Como será que fica a fração se a gente repartir algo em 3 partes iguais e considerar uma delas? E se eu repartir em 5 partes iguais e considerar uma delas, como é que fica? Vocês podem estar desenhando para ver. E depois de conversar com o colega, escreva suas conclusões e da turma, tá? Então, aqui a gente, se vocês não conseguirem fazer, a gente pode estar fazendo junto quando corrigirmos. E a última, leia o texto a seguir e verifique se a conclusão da turma combina com essa aqui. Vocês podem estar lendo também. E na 52, a cada item pinte a fração indicada. Essa aqui é bem fácil. E aqui já traz na 12 horas e minutos, né? Em fração. E aqui, de novo, litro e mililitro. E a última fala de uma torta, né? Que foi dividida aqui. Qual fração do bolo está sendo servida? Então, vocês vão observar para ver qual dessa torta está sendo utilizada, né? Está sendo utilizada. Vai ser comida, né? Vai ser tirada dessa torta. E é isso aí, galerinha. E aí, o que eu quero que vocês façam também, lá na página do CA, na página
43 e 44, tá? No CA, página 43 e 44, vocês também podem estar fazendo. Eu vou até escrever aqui, porque também trata do CA. Então, ó, realizar as atividades da apostila das páginas, que essas que eu tava encaminhando aqui, né? Das páginas 40, deixa eu só para eu ver aqui, da 47 a 52 e no CA as páginas, páginas 43 e 44. 43 e 44. E é isso, minha galerinha. Espero que eu possa ter, né, contribuído nessa parte da fração. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, se vocês não entenderem, chamem a professora, tá bom? E então, vocês podem estar realizando essas atividades e depois a gente volta para as correções, ok? Um beijo no coração e até a próxima videoaula, né? Que agora a prof está fazendo videoaula para vocês, tá bom? Um beijo, tá? Até!